Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Amigo esteja em todos nós. Nós vamos desenvolver uma palestra hoje que tem como título a Lei de Reprodução, o Casamento e o Divórcio. E para isso nós tivemos como base as palavras de Jesus, que diz: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com a sua mulher e serão dois numa só carne. Essas palavras estão em Mateus capítulo 19, versículo 5. No livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos relata que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros, responsáveis pelas diretrizes da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos sobre a organização e a direção da Terra, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez foi no período da formação do nosso planeta, e a segunda, quando se decidia sobre a vinda de Jesus, trazendo para a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E como Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, afirmou: pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, e Ele estará em vós. Essas palavras de Jesus estão em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. O Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Assim, o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu, pois é fruto do ensino coletivo dos Espíritos, completando e explicando o Evangelho. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos principais pontos que Jesus não pôde desenvolver naquela época, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e suas consequências. O objeto de estudo do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O simples fato de o homem ter a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo espiritual já traz consequências incalculáveis. É todo um mundo novo que nos é revelado. É uma revolução completa nas ideias, porque não se limita a um povo nem a uma casta, pois atinge simultaneamente pelo coração todas as classes sociais, todas as nacionalidades e todos os cultos. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas sem defini-lo, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo. Por essa lei, conseguimos explicar as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, nenhuma utilidade teria para a nossa alma, as diferenças intelectuais e morais, porque ao renascermos, trazemos todo o conhecimento adquirido em existências anteriores. A cada existência, nos é oferecida a oportunidade para a correção dos erros, reparação e progresso, à medida que eliminamos gradativamente as nossas imperfeições, seja adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente purificados, não necessitemos mais da vida corporal e consigamos viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e feliz.
O Espiritismo tem o poder moralizador por explicar as consequências do bem e do mal, pela força moral, coragem e consolações que dá nas aflições, oferecendo inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si, os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente e nem sábio. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há muita vantagem em retornarem ao mesmo meio, para aí continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família, ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito outros sofrerem. Em nome dessa reparação, Deus elegeu o amor como fonte essencial nos relacionamentos. Diante da necessidade da reprodução humana, expressa-se no homem e na mulher como uma força de atração dos sexos, que supera os impulsos primários e oferece estabilidade emocional para toda uma existência de união e de lutas renovadoras. Quando tem início o interesse entre duas pessoas que desejam se unir, o amor torna-se responsável pelo equilíbrio e pela felicidade dos parceiros, produzindo energias que estão a serviço da construção, da beleza, da arte, dos valores dignos no pensamento e no conhecimento. E o que acontece no cérebro humano quando uma pessoa se apaixona? Várias áreas cerebrais são estimuladas, em especial aquelas que estão relacionadas com o circuito da recompensa, ou seja, há um aumento da produção de uma substância chamada dopamina, popularmente conhecida como o centro do prazer. Segundo Larry Young, pesquisador de neurociência do comportamento da Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, ele diz que o aumento da dopamina é muito grande no início das relações. Daí o caráter viciante das primeiras fases do amor. O pesquisador diz: vimos que os ratos que perdem os seus companheiros se deprimem de uma forma muito parecida ao que acontece com um viciado de quem se retira a cocaína ou a heroína. O aumento da dopamina ocorre em paralelo à redução central de outro neurotransmissor chamado serotonina. E essa falta acontece também nos transtornos obsessivos, de cujos traços principais o amor não está muito longe. A paixão não é uma doença, mas altera o cérebro de tal maneira que faz com que ele pareça doente. A ocitocina e a vasopressina são dois pequenos hormônios cuja produção máxima acontece em momentos aparentemente distantes da paixão, no parto e durante a amamentação. Entre suas muitas funções estão a de fortalecer o vínculo entre a mãe e o filho. E o amor romântico também se aproveita dele. Na paixão, parece aumentar a produção de ocitocina e vasopressina,
contribuindo assim para fortalecer a relação do casal. Isso tem sentido do ponto de vista evolutivo, pois gasta-se um tempo e uma energia consideráveis para se encontrar um parceiro idôneo. Uma vez conseguido, o laço deve ser reforçado para tentar garantir que ambos cuidarão da possível descendência. Pelo menos é assim que a natureza tende a pensar. Outro sintoma identificado nas pesquisas foi que, durante a paixão, o circuito de recompensa trabalha com especial fervor e que o córtex pré-frontal parece desligar. Esta é a área do cérebro responsável por nossa capacidade de raciocinar e emitir julgamentos elaborados. Na pessoa apaixonada, faz com que a capacidade crítica em relação à pessoa amada fique altamente diminuída. Isso explicaria a crença de que, abre aspas, o amor é cego, fecha aspas, mas com isso aumenta as possibilidades da união. A paixão também produz uma ativação do eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal, fazendo com que o cérebro envie sinais para produzir mais adrenalina. Os pesquisadores interpretaram que esse grau de estresse permite superar o medo inicial do relacionamento e, com o passar dos meses, o mecanismo diminui, dando lugar a uma sensação de tranquilidade, porque os demais hormônios e circuitos envolvidos nesse processo também se ajustam com o tempo. Muito comum que, após o casamento, os impulsos diminuam de intensidade e os conflitos do relacionamento se estabeleçam. Em muitos casos, o tamanho da afeição permanece intacta, porém, há um esfriamento da empolgação em que o casal se mantinha nos primeiros dias após o casamento. Cada parceiro, no ajuste, continua sendo um mundo por si. E nem sempre as características de um se afinam com o outro. Daí, a conveniência do mútuo aceite, com a obrigação da melhoria do casal. Parceiro e parceira, nos compromissos do lar, precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que, acima da união corpórea, fácil de se concretizar, é muito importante que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia após dia. Extinta a fogueira da paixão, é possível que o amor puro tenha início, sendo valorizado cada vez mais de alma para alma, habilitando o casal para mais altos destinos na vida superior. Isso acontece porque os filhos que surgem são igualmente peças do matrimônio, compelindo o lar a recriar-se, ao trabalho de assistência recíproca. O carinho repartido, em princípio, a dois, passa a ser dividido por maior número de pessoas do núcleo familiar. E os filhos, em muitas circunstâncias, são os responsáveis, enquanto ainda na condição de espíritos, de provocarem a doce hipnose do namoro e do noivado, para que os futuros pais, ainda solteiros, mantivessem a chama da atração entusiasmada até a consolidação do enlaçamento afetivo. Vocês entenderam isso? O Espírito Joana de Ângeles nos diz que ninguém há no mundo que não seja merecedor de amar e de ser amado. Porém, o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo,
porque sem isso será muito difícil a realização plena da afetividade. Quando olhamos para o lado espiritual dessa questão, encontramos no livro Vida e Sexo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel que nos diz: habitualmente, o homem recebe a mulher como a deixou e no ponto em que a deixou no passado próximo, isto é, na vida passada, que se foi para o continuismo de um resgate ou elevação no tempo de agora, acontecendo o mesmo em relação à mulher. E ele continua: é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Joana de Ângeles afirma que nem todos se encontram capacitados para amar, porque nem sempre aprendem como se ama e como se expressa o amor. No Livro dos Espíritos, na pergunta 696, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que efeito teria sobre a humanidade a extinção do casamento? E a resposta seria uma regressão à vida dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A extinção do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. No livro O Consolador, fizeram a seguinte pergunta ao Espírito Emmanuel. É a pergunta 324. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? E ele respondeu: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrada, abre aspas, e Deus considerou que o homem não devia ficar só, fecha aspas. E o Espírito Emmanuel prossegue, afirmando que desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. No caminho dos homens, é ainda o amor que preside todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Ainda no livro O Consolador, na pergunta 328, diz: perante a teoria das almas gêmeas, como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais? E Emmanuel informa que o homem pode se unir várias vezes, sem que a sua união matrimonial se efetue com a sua alma gêmea, que muitas vezes está distante da esfera material. Isso acontece porque, até que a pessoa se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, estará submetida, no mapa de suas provações, a tais experiências, por vezes pesadas e dolorosas. Na pergunta 329 do mesmo livro, os espíritos evoluídos, pelo fato de deixarem algum amado na Terra, ficam ligados ao planeta pelos laços da saudade?
E Emmanuel responde que os espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao planeta, mas não perdem o interesse afetivo pelos seres amados que deixaram no mundo, pelos quais trabalham com ardor, impulsionando-os na estrada das experiências redentoras em busca da perfeição. A saudade, nessas almas santificadas e puras, é muito mais sublime e mais forte, por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida num interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do espírito encarnado, através da sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Na pergunta 330 nós temos: somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem-amado que já partiu para a pátria espiritual? E Emmanuel nos diz que a oração coopera eficazmente em favor do que partiu. Porém, aquele que ficou na terra, nos momentos de repouso do corpo, enquanto dorme, em que a alma evoluída desfruta de relativa liberdade, pode reencontrar o espírito bem-amado, agora desencarnado, e orientá-lo sobre a sua nova realidade, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento quando estiver acordado. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. E nos casos das uniões altamente perturbadoras, o que fazer? A separação legal ocorre quando já houve a separação de natureza emocional e o casal fica estranho um ao outro. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem substituir a lei do amor, se esta lei não é a base da união desse casal. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo. Uma separação consensual, sem ódios e em termos pacíficos, diminuirá o impacto negativo. Para os filhos, é melhor a dor de um divórcio inteligente do que a tortura diária de uma convivência ruim. Muitos confundem amor com atração sexual, descaracterizando o relacionamento que se apresenta sem compromisso e sem responsabilidade, no qual o parceiro que se afeiçoa, quando abandonado, o que sempre acontece, passa a experimentar dilaceração emocional, porque foi usado, mas não estimado, ou, pelo menos, valorizado, porque o parceiro se livrou dele com indiferença. Espiritualmente falando, isso acontecerá até que, no futuro, aquele que abandonou se tornará vítima dos próprios atos, quando será, por sua vez, também abandonado, nessa ou em outra vida. O companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico tem o direito de refazer as condições que julgue necessárias à própria vida, com base na consciência tranquila. Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Uma pessoa não dispõe de regalias para abusar impunemente do outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o seu agressor. Aprenda o parceiro moralmente danificado que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçaremos à definitiva sublimação, e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar
nos domínios do sentimento. Joana de Ângeles afirma que, superado o primarismo da poligamia, através do sentimento de amor, que exige fidelidade e respeito recíprocos, estabelecem-se os parâmetros de uma sociedade digna, como consequência natural de uma união de parceiros em elevado clima de compreensão e honradez. É necessário aprender a amar, porque o amor também se aprende. É necessário que ele deva ser aprimorado cada vez mais. Ela também nos diz que o divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes, oferecendo a possibilidade da transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromisso, especialmente quando existem filhos, que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos por desinteligência dos mesmos. No livro Vida e Sexo, também do Chico Xavier, Emmanuel esclarece que os laços do sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequenos, que se voltem acima de tudo para eles, agasalhando-os sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e por amor a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve como no plano espiritual se desenvolve o planejamento para uma reencarnação. Ele diz assim: na primeira fase, o espírito, ao lado dos seus mentores, planejará a futura encarnação. Kardec nos lembra que são planejados apenas os grandes acontecimentos da existência, aqueles que podem realmente influenciar no destino da pessoa, ou seja, casamento, os filhos, a profissão, o tempo médio de vida na Terra, as principais doenças kármicas e os detalhes mais importantes do futuro corpo que serão determinados nesse período. São os mapas cromossômicos que traduzem a herança genética do pai e da mãe e que determinarão as características hereditárias do reencarnante. Há filhos não planejados antes da reencarnação que conseguem realizá-la por intercessão de espíritos amigos que obtêm a concordância do casal. Na segunda fase desse processo, acontece o contato fluídico com os futuros pais. É o momento em que o reencarnante, através desse contato, vai se preparando para a nova existência. É uma fase importante porque, na medida em que se intensifica essa aproximação, o espírito vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Na terceira fase, acontece a ligação do espírito com a matéria. Através de um processo magnético automático ou dirigido por técnicos especializados na espiritualidade, o reencarnante sofre uma redução do corpo espiritual, por meio da redução dos espaços intermoleculares, até atingir uma pequena dimensão do tamanho de uma criança recém-nascida, que será acoplado ao centro genésico da mãe e aguardará a relação sexual para desencadear a reencarnação propriamente dita. Com a fecundação, tem início o período de múltiplas divisões celulares
que darão origem ao embrião e logo depois ao feto. O reencarnante, nesta fase, criará, por meio do seu corpo espiritual, um campo magnético que atuará como molde onde as células físicas irão se ajustando. Informa André Luiz que os primeiros 21 dias após a fecundação são de extrema importância para a formação do futuro corpo, época em que estão se formando os órgãos e sistemas. E por esse motivo, a assistência espiritual nessa fase é muito intensa. A gestante não pode afastar-se do corpo enquanto dorme e são proibidas as visitas espirituais. Após o 21º dia, a vigilância espiritual será reduzida, porém continuará presente até o final. O processo encarnatório, segundo André Luiz, não se completa no momento do nascimento, mas apenas aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante ao corpo físico. Reencarnado, o corpo espiritual precisa adaptar-se à crosta terrestre, porque há uma relação entre ele e a força gravitacional. Não é por acaso que o bebê fica mergulhado no líquido amniótico, que possibilita essa adequação entre a força gravitacional do mundo espiritual e a do mundo físico. Isso também ocorre com o cérebro dentro do líquido céfalo-raquidiano. A explicação para esse mecanismo é que o líquido possibilita diminuir o empuxo gravitacional, ou seja, a água exerce uma força vertical para cima. É por isso que, ao entrarmos em uma piscina, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Allan Kardec fala sobre isso quando faz referência à necessidade de mudança no corpo espiritual, quando o espírito precisa mudar de um mundo para o outro. Há que se adaptar às peculiaridades de cada mundo. No livro Missionários da Luz, novamente, André Luiz explica que quando temos um envolvimento muito grave com o passado e a nossa consciência não se desliga desse passado, no momento da reencarnação, a mente não permite a sustentação da força suficiente para a formação perfeita do embrião. Então, as anomalias físicas durante a formação do novo corpo se consolidam, porque os genes ficam sem o suporte que o espírito deve dar. Com isso, o reencarnante vem com sequelas, seja pela má formação embrionária ou genética, seja pela interferência do próprio espírito na genética herdada. Assim, as fortes ligações mentais do passado, como remorsos, culpas, ódios, mágoas, dentre outras, impossibilitam ao espírito a concentração para projetar as suas energias e não realiza o desenvolvimento genético com perfeição, mas, ao mesmo tempo, essa ligação com o passado pode ser necessária para a sua recuperação. Joana de Ângeles explica que desde o momento em que o espírito é preso pelo laço fluídico que o liga ao óvulo fecundado, a perturbação se apodera dele. Essa perturbação cresce à medida que o laço se aperta. E nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo. E é por isso que ele nunca é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito recobra a consciência de si mesmo, porém perde a lembrança do seu passado, sem perder as qualidades e as aptidões que estavam momentaneamente estacionadas em seu estado latente, e que, retomando a sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fazia nas encarnações anteriores. Portanto, torna-se essa encarnação um novo ponto de partida, um novo degrau a subir.
Aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado frequentemente penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras da sua nova existência, poderia perturbá-lo ou entravá-lo. Ele apenas se lembrará daquilo que aprendeu, porque isso lhe é útil. A isso damos o nome de talentos naturais. Se algumas vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como uma lembrança ou um sonho vago. Mesmo quando os conflitos foram gerados em reencarnações passadas, que se manifestam como psicopatologias de angústia, medo, insegurança, remorso de algo inexplicável, a conscientização do bem que se haja feito e ainda poderá fazer, produz um alívio que suaviza os conflitos, proporcionando a condição necessária para reabilitar-se. Apenas uma existência corporal é insuficiente para que o espírito adquira tudo o que lhe falta em bem e se desfaça de tudo o que há de mal em si. Assim, a cada renascimento, promovemos nossa subida ao Pai, através de todos aqueles que nos acompanham no caminho. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão, no futuro, semelhante evento. É indispensável amar e desculpar, compreender e servir tantas vezes quantos se façam necessárias, a fim de que, nas bases da compreensão e da bondade, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações porvindouras, a redenção de seus próprios destinos. Que a paz do Divino Amigo continue a reinar em todos nós. Muito obrigada.